Boa tarde, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós iremos estudar artes e depois português. Então, vamos lá. Pegue o seu caderno de português e vamos colocar a data de hoje. A prof já havia colocado, hoje é dia 15 de junho. Vamos escrever artes, né? Como nós não temos caderno de artes, vamos escrever no caderno de português, tá? A rotina artes. Bom, e o que nós iremos fazer em artes? Você pode dar um pause no vídeo para copiar a data, tá, gente? Nós iremos fazer uma arte abstrata com círculos. Como assim, prof? Você deve pegar, então, uma folha. Vai pegar uma folha 4, vai pegar um objeto redondo, pode ser uma tampa de um repelente, pode ser copo, pode ser durex, algo que seja redondo para auxiliar que você faça, desenhe os círculos, tá bom? Então você vai pegar, a prof já pegou um copo aqui, ó. Peguei um copo e você pode colocar em cima da folha e fazer, né, o entorno dele. Você deve desenhar assim, ó, de uns 5, 6 ou 7 círculos, tá bom? Na folha. E os círculos podem se sobrepor. O que é isso, prof? Um ficar por cima do outro, né? Pegar um pedacinho do outro, assim. Faz um aqui, aí faz um aqui no cantinho, faz outro aqui. Ó, já foram 3. Qual mais? Vou fazer um aqui, outro aqui. Um quadro mais difícil de desenhar, no papel é melhor, gente. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7. Você desenha de 5 a 7 círculos. A prof desenhou 7. E agora, depois que você fizer os seus círculos na folha, você deve pintar bem colorido, gente. Aí, o que você vai fazer? Você vai pintar colorido, tá? Por exemplo, aqui de uma cor e esse pedacinho aqui que entrou dentro do outro círculo de outra cor. Então, aqui pode ser amarelo, aqui verde, aqui vermelho, aqui rosa, azul, preto. Daí você vai escolher as cores que você quer usar, cores primárias, cores secundárias. Pode usar qualquer cor, pode usar giz de cera e lápis de cor, tá bom, gente? E até tinta, se for o caso, tá? A prof já havia feito um, não ficou muito bom. Geralmente o de vocês fica melhor, tá, gente? A prof fez um e ficou assim, ó. Eu vou deixar esse aqui de exemplo, tá? Se você quiser pintar no entorno, também pode, tá? A prof fez aqui 7 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 círculos e eu pintei bem colorido. Se você quiser preencher toda a folha com círculos, até aqui, ó, de modo que ele não fique inteiro, também pode, se você quiser pintar de preto em torno para dar um destaque, também pode, tá, gente? Fica a seu critério. Esse aqui foi o que a prof fez. Tem outro exemplo também, esse daqui, ó. A prof vai mostrar. Nesse exemplo aqui, ó, a pessoa que fez pintou toda a folha, ó. Usou até uns círculos maiores, outros menores, ó. E todos os espaços fechados, eles pintaram de cores diferentes. Fica lindo também, né, gente? Fica lindo também. A prof usou o mesmo molde, que foi só o copo, daí fica todos do mesmo tamanho. E eu não pintei na volta, mas você pode pintar. Então, faça com atenção, com calma, tá bom? E bom trabalho. Depois coloque na sua pastinha, que no retorno a prof vai olhar, tá bom? Super beijo da prof. Agora, vamos para
português. Vamos pegar o seu caderno de português. Cadê o meu? Tá aqui. Nós iremos estudar o livro da página 120 até a 122. Ok, gente. Isso aí. Bom, a prof já enviou lá no plural, caso você não esteja com seu livro em casa. O que nós iremos estudar? Nós iremos estudar isso daqui, ó. Biografia. Quem é que sabe o que é uma biografia? O nome já diz, né, gente? Bio significa vida. E grafia significa o quê? Escrita. Então, o que é biografia? É a escrita da vida. É a história da vida de alguém escrita. Então, se você quiser contar a história da sua vida, né? Ou a história da vida de alguém e publicar um livro ou um artigo, isso vai se chamar biografia. A sua ou de outra pessoa. Então, vamos lá. Pegue o seu caderno, o seu livro e abra na página 120. Ó, a gente vai entrar na unidade 5, onde diz Histórias de Vida. Ó. Opa, Histórias de Vida. Olha só que legal. Então, nessa unidade, a prof está ali na página 118, gente. Que é só para a gente observar mesmo. Unidade 5. Nessa unidade, você vai ler e interpretar, a prof está na 118. Biografia e autobiografia. Porque se biografia é história de vida, auto, que é nós, que é da gente mesmo, meu mesmo, autobiografia é a minha biografia. Quando eu escrevo a minha história de vida, aí é autobiografia. Agora, quando eu escrevo a biografia de outra pessoa, daí é biografia. Conhecer as diferenças entre biografia e autobiografia. Escrever uma autobiografia, organizando em parágrafos e usando pontuação adequada. Tudo isso a gente vai estudar ao longo da unidade 5, tá, gente? Apresentar uma biografia, refletir sobre diferentes sons que a letra S representa, a gente já começou a estudar isso, né? Refletir sobre o uso de S e Z em palavras derivadas. Observe a imagem ao lado e converse com os colegas sobre elas, sobre essas questões. Olha as imagens. Uma história pode mudar seu jeito de ver o mundo. Olha lá, Museu da Pessoa. O nome do local retratado é o Museu da Pessoa. O que você acha que acontece nesse local? Porque a gente está acostumado com museu, né? Coisas antigas, objetos antigos, mas Museu da Pessoa com fotos? O que será que esse museu tem? Vamos lá. No centro do painel à direita há uma frase. Uma história pode mudar, aqui ó, seu jeito de ver o mundo. Reflita sobre o sentido dessa afirmação. O que ela indica sobre o lugar mostrado na fotografia? Então, como aqui tem fotos, né? Aqui tem essa frase, uma história pode mudar seu jeito de ver o mundo, significa que a nossa história de vida influencia sobre o que a gente pensa, né? Sobre o futuro, sobre a forma que a gente vê as coisas ao nosso redor, até com uma forma como a gente trata as pessoas, né? Os nossos semelhantes. É isso aí. O que você acha que pode aprender ouvindo a história de vida de uma pessoa? A prof. Ju gosta muito de conversar com gente idosa.
eu pergunto, eu indago, da onde que veio, né? Com quantos irmãos teve, com quantos, se teve filho, quantos teve, com quantos anos casou, eu indago, porque eu gosto muito de ouvir a história de vida das pessoas. Então vamos lá, página 120, biografia. Você se lembra do que aconteceu em sua vida até aqui? Ó, gente, página 120. Você se lembra? Todas as pessoas têm uma história, um passado. O nascimento pode ser considerado o começo dessa história. E o que acontece depois dele é diferente para cada um. Não há história de vida iguais. E isso contribui para que cada pessoa seja única. Única. Conhecer a história de alguém, portanto, pode ser muito interessante. E também a gente pode aprender muito com as outras pessoas, né? Às vezes, outras pessoas passaram pelo que a gente passou ou pelo que a gente está passando e pode nos dar dicas. Ou as outras pessoas podem nos ensinar, nos dar conselhos, principalmente os mais velhos, que têm mais história de vida, né? Mais tempo. Número 1. Você já ouviu alguém contando a própria história de vida ou a história de outra pessoa? Em caso afirmativo, o que você aprendeu com isso? Conte aos colegas. Eu já ouvi muita coisa. Número 2. Que acontecimentos podem ser relatados por uma pessoa que conta sua história de vida? A pessoa pode dizer quando e onde nasceu, como foi sua infância, com quem convive, onde estuda, ou com o que trabalha, né? Eu acho muito interessante isso. 3. Também é possível conhecer a história de uma pessoa lendo um texto sobre ela. Você já leu algum texto sobre a vida de alguém? Conte aos colegas. 4. Você sabe o que é uma biografia? Veja o significado das partes que compõem essa palavra, biografia. Então, bio é vida, grafia é escrita. 5. Você vai conhecer a seguir a biografia de Pedro Bandeira, o autor dos contos que você leu na unidade 4. Que informações você espera encontrar no texto? Se vai ter a biografia do Pedro Bandeira, o que pode ter nesse texto? O que você acha que vai ter? Isso aí. O que você gostaria de saber sobre esse escritor? Responda lá no plural, se você não tem um livro. Se tem um livro, pode escrever aí no seu livro mesmo. 6. Agora, leia o texto silenciosamente e depois em voz alta com os colegas, conhecendo o texto. Então, aqui tem a biografia na página 121 do Pedro Bandeira. Aqui tem uma imagem dele pequenininho. Olha ali. Que legal, né? Então, você pode dar um pause no vídeo, ler esse texto sozinho, porque agora a Prof. Ju vai ler junto com você. Então, vamos lá. Pedro Bandeira nasceu em Santos, São Paulo, em 9 de março de 1942. Em 1961, para estudar ciências sociais na USP, na Universidade de São Paulo, né, gente? Mudou-se para a capital de São Paulo. Então, ele já morava no estado de São Paulo, mas era numa cidade chamada Santos. Em 61, ele vai para estudar ciências sociais para a capital, porque a USP fica na capital, né? Então, quantos anos ele tinha? Vamos ver. Se ele nasceu, em 1961, se ele nasceu em 42, vamos ver quantos anos ele tinha. É assim que a gente lê. 1 menos 2 não dá, esse aqui vira 5, esse vira 11. Aqui dá 9, né? 9, 10, 11. 5 menos 1, 0 e 0. Então, ele tinha 19 anos, ele era bem jovem. Cursou os 4 anos do antigo curso primário em grupos escolares da prefeitura da cidade. Ou seja, escolas municipais, né? Escolas públicas. Em seguida, o antigo ginasial
e o antigo científico no Instituto de Educação Canadá do Estado. Então, gente, o ginasial na época ia até a quinta série. E para você cursar o resto do que hoje ainda é o fundamental, né? E você teria que, e também o médio, você teria que fazer uma prova para entrar no ginásio, tá? No científico. Vamos lá. Não, o primário era até a quinta série. Isso. Aí o ginásio era a continuação, como se fosse até o nono ano hoje. E o científico é o ensino médio. Então, para você continuar os estudos, você tinha que sempre fazer uma prova para continuar os estudos. Então, muita gente hoje cursou só o primário, que era até a quinta série. Foi o caso do meu pai. Mas vamos lá. Cursou os 4 anos do antigo curso primário em grupos escolares da prefeitura da cidade, em seguida o antigo ginasial e o antigo científico no Instituto de Educação Canadá do estado. Desde muito jovem, ainda em Santos, dedicou-se com entusiasmo ao teatro amador, sob os auspícios. Auspício significa patrocínio, apoio, proteção. De Patrícia Galvão, a Pagu, e foi por muitos anos parceiro do grande dramaturgo Plínio Marcos. Dramaturgo é profissional, tá, gente? Do teatro. Ó, drama vem de dramatização, que é teatro. Então, parceiro do grande dramaturgo Plínio Marcos. Ao transferir-se para São Paulo, fez teatro profissional como ator, diretor, cenógrafo e trabalhou com teatro de bonecos até 1967, além de dar aulas de literatura brasileira e portuguesa para o ensino médio. Trabalhou em televisão em 1963 como apresentador de programas dirigidos para jovens e de 1969 a 1984 protagonizou dezenas de comerciais para a televisão. Desde 1962, porém, sua principal atividade profissional, aquela que lhe permitia a sobrevivência, que ele ganhava dinheiro, né? Foi a de jornalista. Naquele tempo era assim, gente. Redator e diretor. E em seguida a de publicitário. Redator, diretor de criação e diretor de marketing. Quem faz propagandas, né, gente? Quem tem criatividade para fazer propagandas. A partir de 1972, começou a escrever histórias para crianças, publicadas em revistas e vendidas em bancas de jornal, pelas editoras Abril, Saraiva e Rio Gráfica, até que em 1983, com a publicação de sua primeira história em formato de livro, O Dinossauro que Fazia Au-Au, pela editora Moderna, passou a dedicar-se exclusivamente à criação de livros infantis e juvenis. É o autor de literatura juvenil que mais vende no Brasil, 10 milhões e 800 mil exemplares até 2009, além de 11 milhões e 200 mil adquiridos pelo governo federal para distribuição às bibliotecas escolares. É muito livro, gente. Como especialista em letramento e técnicas especiais de leitura, profere, significa se expressar oralmente, né? Fala, discursa, se pronuncia, fala, né? Profere conferências para professores em todo o Brasil. É casado com Lia, tem 3 filhos, isso é biografia, ó. É casado com Lia, tem 3 filhos, Rodrigo, Maurício e Marcelo, e uma porção de netinhos, Melissa, Michele, Beatriz, Júlia e Érico. Tem até uma Júlia. Então, aqui tem um pouco da biografia do Pedro Bandeira. Então, ele trabalhou como jornalista, como diretor de marketing, como redator, como ator. Gente, ele trabalhou com muitas coisas. E olha só, ele fez ciências sociais. Então, como mudou, né? Hoje, para você ser jornalista, você tem que cursar jornalismo. Antigamente, se você sabia português bem falado, se você se expressava bem, já podia trabalhar como jornalista, né?
ele não precisava fazer diversas faculdades. E ele fez ciências sociais, mas foi se especializando, né, nas artes, como teatro, se expressava muito bem, sabia o português e acabou até dando aula disso. Vamos lá, então. Página 122. Interpretação, linguagem e construção do texto. Releia estes trechos do texto. Letra A. Nasceu em Santos, São Paulo, em 9/3/42. Letra B. Ao transferir-se para São Paulo, fez teatro profissional como ator, diretor, cenógrafo e trabalhou com teatro de bonecos até 1967. A partir de 1972, começou a escrever histórias para crianças. D. É o autor de literatura juvenil que mais vende no Brasil? Tudo isso está no texto. Letra E. É casado com Lia, tem 3 filhos, Rodrigo, Maurício e Marcelo, e uma porção de netinhos, Melissa, Michele, Beatriz, Júlia e Érico. Letra F. Cursou os 4 anos do antigo curso primário, que era da 1ª à 4ª série. Hoje a prof disse até o 5º ano, porque antigamente não tinha 1º ano, né? Então a 4ª série antiga equivale ao 5º ano hoje. Mas era 4 anos, hoje é 5, mas é praticamente equivalente. Cursou os 4 anos do curso primário em grupos escolares da prefeitura da cidade, que são escolas municipais, né? E a última ali, letra G, para estudar ciências sociais na USP. Mudou-se para a capital de São Paulo. Agora, organize as informações que você leu. Para isso, escreva a letra de cada trecho no grupo correspondente. Então, diz assim, o grupo 1, local e data de nascimento. Qual é a letra que traz essa informação? Essa informação, local e data de nascimento, está na letra A, letra B, letra C? Qual letra está? Grupo 2, informações familiares, também é uma letra só. Onde que diz sobre a família do Pedro Bandeira? Coloque ali se é a letra A, se é a letra B, se é a letra C, é uma letra só. E o grupo 3, informações sobre estudos e profissão. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são 5 letras que trazem informações sobre os estudos do Pedro Bandeira e sobre a profissão. Aqui na biografia, né? E o número 1. Somente, ó, aqui embaixo é somente sobre os trechos aqui de cima, ó. A, B, C, D, F, G, H, F, G. 2. Geralmente, as biografias apresentam informações sobre o tempo em que os fatos aconteceram. Localize no texto exemplos de palavras e expressões que indicam tempo. Copie pelo menos 3 delas abaixo. Pelo menos 3. Então, quando a gente fala de tempo, a gente fala de ano, de mês, né? De dias. Então, palavras como em seguida, desde muito jovem, por anos, até que em tal ano, né? Essas palavras, até, desde, trazem fatos que indicam tempo, né? Uma sequência cronológica. Então, quando tiver um ano, por exemplo, em 9/3/42, em 9/3, aí é um tempo, foi a data que ele nasceu. Ó, cursou por 4 anos. Aí não tem uma data, mas tem 4 anos. Também indica tempo. Deixa eu ver. Até 1967, a partir de 1972, também uma possível resposta. Até que em 1983, também uma resposta. Até 2009, então pode ser uma resposta. Desde 1962. Então, gente, olhem lá na biografia do Pedro Bandeira, onde que tem informações que indicam tempo, tá? E pode responder aí no seu caderno, no seu livro ou lá no plural, tá bom, gente? Bom trabalho, façam com calma e atenção. Por hoje é isso. Super beijo da prof. Tchau, tchau. Até amanhã, gente.